Bem-vindos em nome de Jesus ao nosso momento de devocional Manhã com Deus. Eu quero convidar você a estar fazendo esse devocional comigo nessa manhã. Nós vamos estar aqui abrindo em Hebreus 11, versículo 1. Então já pega a sua Bíblia e vem ler comigo Hebreus 11, 1. Nós vamos estar falando sobre fé. Hoje nós vamos estar falando sobre exemplos de fé, que é o que esse versículo vai transmitir. Amém? Então, antes de começarmos nosso devocional e saber o que Deus tem para falar conosco nessa manhã e sermos direcionados pela palavra do Senhor, eu quero estar orando com você antes de tudo. Aí nós já vamos para o devocional, tá bom? Então, para os irmãos que forem abrir a Bíblia, Hebreus 11, versículo 1. Senhor, obrigada por nos dar a oportunidade dessa manhã de estarmos reunidos em Tua presença. Obrigada pela Tua graça que tem nos alcançado, pelo Teu amor que tem nos sustentado e por estar sempre cuidando de nós. Obrigada por essa palavra linda que o Senhor tem nos transmitido nessa manhã sobre fé. Que essa palavra ela venha edificar muitas vidas, transformar muitas vidas, abençoar muitas vidas e ser ali um ponto de grande alegria sobre a vida dos meus irmãos. Que eles possam entender a Tua graça, entender as Tuas obras, entender o que o Senhor tem para falar com cada um deles. E que nessa manhã, Pai, o Senhor tenha liberdade para agir sobre as nossas vidas. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, nós entregamos a nossa família nas Tuas mãos, nossos sonhos, o nosso dia, quem somos nós, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo, Pai, tudo nós entregamos nas Tuas mãos. Que o Senhor possa fazer da melhor forma possível, da forma que lhe apraz, e que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor possa agir de uma forma tão linda que todos vejam e saibam que é o Senhor que tem agido sobre as nossas vidas. É o que eu te peço nessa manhã e desde já te agradeço. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos estar falando bastante sobre um devocional de fé. A base é Hebreus 11, 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos hoje falar um pouquinho sobre fé. A fé que nos faz enxergar o invisível e nos faz avançar para uma vida de vitórias, conquistas e uma vida com Deus. Em Hebreus 11, irmãos, se você for pegar o versículo todo, o capítulo todo, na verdade, você vai ver que é o capítulo que fala sobre fé. É conhecido pela galeria dos heróis da fé. Nela você vai encontrar falando sobre a caminhada de fé de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaac, de José, de Moisés. Aqui você vai encontrar homens e mulheres que confiaram em Deus mesmo sem ver o cumprimento imediato da promessa. A fé, ela é descrita em Hebreus 11 não como um sentimento, não como emoção passageira e não como palavras bonitas. A fé é uma convicção firme baseada no caráter de Deus. E aqui nesse versículo, como eu disse, você vai ver sobre histórias dos heróis da fé. E uma delas é sobre Noé. A fé de obedecer. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Ele foi criticado, questionado e talvez chamado de louco, mas ele escolheu obedecer e confiar. A fé é obedecer mesmo quando ninguém entende. E quantas vezes Deus ele olha para mim e para você e ele nos coloca ali um propósito muito bonito sobre as nossas vidas, aonde ele vai nos dizer e nos direcionar sobre os próximos passos. E a única coisa que ele espera de nós é que nós venhamos não dar o nosso jeitinho brasileiro, mas seguir em frente. Não desistir na primeira circunstância, mas seguir em frente. Não parar de acreditar só porque as coisas não andam tão bem como nós queríamos, mas continuar seguindo em frente. E muitas das vezes esse seguir em frente é tudo que Deus nos manda fazer. É mesmo na dificuldade, mesmo na provação, mesmo quando tudo não dá certo, mesmo quando as circunstâncias dizem não, mesmo quando os amigos dizem que você falhou, mesmo quando o cenário ele é de dor, continue seguindo em frente. Mesmo não entendendo, é obedecer.
Abraão, ele vai falar sobre a caminhada de fé. Abraão foi chamado para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que Deus ainda ia mostrar para ele. Ele apenas não sabia o caminho. Ele não sabia, na verdade, o caminho, mas ele sabia quem estava guiando ele no meio do caminho. A fé de Abraão foi dar os primeiros passos, mesmo sem ter o mapa completo. E às vezes é isso. Às vezes Deus fala pra você assim, ó, eu vou fazer algo acontecer na sua vida. Algo que pra muitos era impossível, mas eu vou fazer. Só que no meio da caminhada, muitas coisas acontecem pra nos desanimar. E quando nós nos entregamos pra nossa dor, pras contendas, pras afrontas, pros dias maus, o inimigo, irmãos, ele ri das nossas caras. Ele olha pros nossos momentos de dor e sofrimento e ele ri. Ele fala, ela pensou que ia conseguir, ela pensou que ia dar certo, ele pensou que a vida ia mudar, mas não. Porque em todo tempo ele desacredita. E o que Deus quer é que nós venhamos ter uma fé como a de Abraão. Mesmo sem saber como serão os próximos passos, a gente sabe o propósito. Porque Deus revelou para Abraão sobre o propósito. Preciso que você saia do meio da sua parentela para a terra que eu irei te mostrar. Porque ali Deus tinha grandes obras sobre a vida de Abraão. Então Deus pediu para Abraão simplesmente levantar-se e começar a caminhar, a agir, sem conhecer o caminho, mas confiando naquele que o chamou para viver esse caminho. E Abraão assim fez. Ele não conhecia o caminho, ele não sabia os próximos passos, ele não sabia como seria o dia de amanhã, mas ele decidiu apenas continuar. Ele não sabia o que esperava ele a partir do momento que ele saísse da terra do seu pai, da casa dos seus pais. Mas ele sabia que existia um Deus que o chamou e no meio desse cenário disse que estaria com ele. Então foi o suficiente para que Abraão confiasse e seguisse em frente. E Deus, ele fala isso pra nós. Não é só pedir e esperar com que o milagre aconteça. É também agir. Porque tem muitas coisas que Deus espera com que nós venhamos agir. Não é apenas fazer campanha atrás de campanha, mas ter um posicionamento para viver o milagre. Porque muitas das vezes eu não estou alinhada com o milagre por conta que as minhas ações estão focadas no meu eu do passado. E Deus me pede para ter mudanças para viver o novo dele. Afinal, estar acumulado do passado não me gera espaço para que o tempo de novidade para com Deus ocorra na minha vida. E Abraão precisou entender isso. Eu vou sair, vou deixar tudo aquilo que eu construí na casa do meu pai aqui, que no caso era todo aquele afeto, carinho, porque a gente sabe que morar na casa dos pais por um tempo, né, quando você não saiu ainda, você tem um grande conforto ali, uma comodidade. Quando você sai, ali você vai ter uma responsabilidade de ter que se reerguer, segurar as coisas na sua mão e ter responsabilidade para direcionar os próximos passos com sabedoria para que a sua casa esteja bem. Por mais que Abraão ele tivesse uma condição legal de vida, ele precisou saber administrar muitas coisas ali. Era o tempo dele amadurecer mais na vida dele, principalmente com Deus. Aí nós vemos também a história de Sara. Sara teve uma fé de crer no meio do impossível. Mesmo estéril, mesmo de idade avançada, ela recebeu forças para poder gerar. Deus falou que Sara geraria. No início ela deu até risada, porque ela falou assim, como uma mulher velha, que já está nas suas idades extremamente avançadas, onde o corpo não produz nem mais hormônios, o meu esposo também já é velho, já não está numa idade legal para produzir filhos, mesmo assim, Deus disse que eu vou gerar. E ela deu risada, irmãos, porque querendo ou não, ela olhando para a situação dela, ela falava, gente, isso é impossível. Mas com Deus, nada é impossível. Com Deus, todo tempo é tempo de probabilidades, de possibilidades, de mudanças, de milagres. E Sara, ela viveu ali um tempo de gerar. Ela teve forças na sua velhice para poder gerar o seu milagre. O seu Isaac chegou, né? A fé foi acreditar que Deus estava não nas limitações e nas circunstâncias, mas no controle de tudo. Abel, ele teve fé de entregar o seu melhor ao Senhor. Abel ofereceu a Deus um sacrifício agradável, demonstrando que a fé também é honra. Nós precisamos entender que a fé é obedecer, que a fé é entender que Deus está no controle de tudo, é não temer os próximos passos, é continuar seguindo em frente, mas é também honrar aquele que te chamou para seguir em frente. A fé de Abel
foi uma fé que colocava Deus em primeiro lugar. E a Bíblia é clara lá em Mateus 6,33, aonde diz que nós precisamos buscar o reino de Deus, ou seja, intimidade com Deus, buscar mais da presença de Deus, e tudo o que você precisar, tudo, irmãos, as demais coisas todas lhe serão acrescentadas. Não diz algumas coisas vão ser acrescentadas, mas diz todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu entendo que por todas é tudo. É tudo que eu preciso, necessito, Deus vai acrescentando na minha vida. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é assim. Ele é um Deus maravilhoso em tudo que ele faz. Nenhuma obra do Senhor é incompleta ou largada pela metade, não, irmãos. São obras completas, obras perfeitas, obras agradáveis. O futuro que Deus tem para cada um de nós são futuros bons de trazer prosperidade, alegria, e não de nos causar desânimo ou danos, porque o Senhor não trabalha dessa forma. Hebreus 11, foi o capítulo que nós lemos, ele mostra que muitos desses heróis, eles não viram todas as promessas se cumprindo na vida deles, mas permaneceram firmes. Por quê? Porque teve muitas promessas, como a de Moisés, que ele seria o libertador do povo. Ele viu a terra prometida, mas por conta de algumas situações que aconteceram, ele não pôde avançar para a terra prometida, ele não entrou, mas ele viu, ele estava a alguns passos de distância da terra prometida, ele só não pôde aproveitar e desfrutar. Por quê? Porque Deus o chamou. Permitiu com que ele visse, fez ele libertar o povo de Israel do povo do Egito, fez ali o povo começar a ter uma vida com ele, mas ao mesmo tempo o povo não queria, mas Deus insistia naquele povo, e quem tem promessa morre, porque o povo tinha uma promessa da terra prometida, e muitos deles não alcançaram a terra prometida por conta da murmuração e da rebeldia. O povo não queria Deus, o povo queria a promessa, e Deus não fez eles alcançarem a promessa. Porque o tempo inteiro Deus queria relacionamento com eles para que eles pudessem viver a melhor fase da vida deles, mas eles optaram por todo o tempo desacreditar de Deus, sendo que Deus mandava para eles todos os dias, de manhã e à noite, sinais reais de que ele estava com aquele povo. Deus, ele nos dá, irmãos, todos os dias sinais reais de que ele é comigo, sinais reais de que ele é com você. Mas será que eu e você, nós estamos confiando verdadeiramente no Senhor? Tendo fé no Senhor? Porque se ele disse não, é não. Se ele disse sim, é sim. Não tem outra pessoa que possa mudar um decreto de Deus. Mas a pergunta é, como eu e você temos agido com isso? Como eu e você temos lidado com isso? Porque o povo, ele recebeu sinais do Senhor. Ele recebeu ali momentos incríveis e extraordinários com Deus, onde eles viam a nuvem do Senhor descendo sobre aquele acampamento, sobre a tenda onde Moisés ficava. E mesmo assim eles desacreditaram. Eles temiam a Deus no momento, mas ao mesmo tempo eles não temiam a Deus. Amém, Luiz? Vamos estar orando. E é muito difícil isso. Vou até colocar o nome dela aqui, Luiz, no caderno de oração. Será que nós estamos falando que nós confiamos em Deus, mas estamos em todo o tempo pedindo sinais para Ele? Senhor, se o Senhor é comigo, me mostra um sinal, me mostra um sinal, me mostra um sinal. O povo todo o tempo pedia sinal, irmãos. E é por isso que eles não viveram milagres. Porque Deus não queria trazer sinais para eles. Deus queria mostrar providência. Porque Ele já tinha mostrado que já era com eles. E nós somos assim. Às vezes a gente fica todo dia, Deus, se for do Senhor, me manda um sinal, me manda um sinal, me manda um sinal. Deus já te mostrou 3 sinais? Acredita. Porque se Ele falou, tá falado. Agora é hora de acreditar. A palavra do Senhor nos ensina algo muito poderoso, que a fé não depende do resultado imediato. Às vezes Deus te falou, vou fazer, mas Ele não está fazendo agora. Ele não está mudando todo o seu cenário do jeito que você sonhava agora, mas isso não significa que Ele não está trabalhando. O que a gente muitas das vezes quer é ver o resultado da nossa oração no imediato. E aí o que acontece? A gente não vê o resultado no imediato, se frustra e acha que Deus nos esqueceu, nos abandonou, já não está mais conosco, nos sentimos muitas das vezes tristes, magoados, machucados, sendo que Deus, Ele disse que está com você, que nesse projeto Ele é contigo. Então, se Deus, Ele falar assim, ó, não, esse projeto não é para você, entenda que
por mais difícil que seja o não de Deus, ele foi necessário para o milagre ocorrer. Olá, bom dia, paz do Senhor. O não de Deus é cuidado. A fé não depende do resultado imediato da tua vida, mas ela depende da fidelidade contínua. Então Deus falou, eu tô com você, continua. Juliana, mas eu não tenho visto o resultado. Continua. Se ele disse que ele é contigo, acredite, ele é contigo. Nenhum momento pense que ele te abandonou, porque Deus ele é fiel em tudo. Nós podemos ser muito infiéis, mas ele continua sendo fiel em tudo. E talvez hoje você esteja orando e ainda não viu respostas. Só que às vezes Deus ele não quer te dar respostas rápidas, ele quer te transformar. Talvez você esteja falando para Deus, Senhor, eu quero uma resposta, eu quero um sinal. E Deus ele quer trazer provisão, que é mudança. A palavra do Senhor fala que muitas das vezes a gente não vive milagres, não vive nem metade das nossas orações porque nós pedimos mal. Você quer sinal e Deus quer dar resultado. Só que você tá pedindo o quê? Sinal. Então troca a oração. Não é Deus, me dá sinal. Deus faz milagre. Deus entra com resultado. Em vez de orar pro casamento e falar, Deus, meu casamento tá falido. Faz alguma coisa aí. Coloca a mão na sua cama e profetiza. O meu casamento, ele pertence a Deus. A minha aliança entre o meu marido e eu é conectada aos céus. E eu profetizo sobre o meu casamento. Que é um casamento bom, próspero, abençoado, com alegria, com diálogo. O amor está sendo restaurado. Por quê? Porque tem um Deus cuidando do meu casamento. É a área financeira? Senhor, estou passando por um momento muito grande na área financeira, mas eu profetizo sobre a minha área financeira, que tem um Deus que cuida da minha área financeira, e Ele vai me ajudar a administrar as minhas finanças, e a necessidade será suprida, porque o meu Deus, Ele me ajuda a suprir as minhas necessidades, e eu serei próspero em tudo que eu for fazer, e assim eu conseguirei avançar e tomar posse daquilo que o Senhor me prometeu. Terei em nome de Jesus, porque Deus, Ele é fiel, uma vida financeira ativa, abençoada, que flui de forma natural para a glória do Senhor, para que eu possa ter uma qualidade de vida, pagar o meu dízimo em dia e ajudar a obra do Senhor também de forma financeira. Porque, irmãos, não se trata só de pedir, também se trata de entregar. A Ana só entendeu o que era para ela fazer quando ela parou de falar para Deus, eu quero ser grávida, eu quero ficar grávida, eu quero ficar grávida. Ela começou a falar para Deus, Senhor, eu quero gerar, eu quero ser mãe. E da mesma forma que eu vou ser mãe, eu lhe entrego meu filho, porque meu filho ele pertence a ti. O Senhor vai me dar, mas ele também é teu. Não se trata só de pedir, também se trata de entregar, porque nós precisamos entender, irmãos, que eu peço algo pra Deus, mas eu também tenho que fazer pra Ele, eu agradeço a Ele. Porque você não pode esquecer quem foi aquele que mudou sua história. A gente às vezes pede, Deus nos dá, e aí você simplesmente abandona Deus e vai seguir outro caminho. E Deus, Ele nunca nos chamou para viver caminhos diferentes, distintos da glória dele. Ele quer ter intimidade com você no dia mal, mas no dia bom Ele também quer que a intimidade continue. Não é buscar Deus só no momento ruim, não. É continuar tendo uma vida com Deus até no momento bom. Porque foi Ele que permitiu você viver esse milagre. E talvez hoje você esteja orando por isso. Talvez hoje você esteja esperando e parece que nada mudou até aqui, mas continua. Se Deus já lhe disse que sim, já falou da promessa, já declarou o caminho, continua. A fé declara, mesmo que eu não veja, eu creio. E eu quero que você escreva aqui nos comentários. Eu quero que você declare isso também sobre a sua vida. Assim como a fé nos fala para declarar. Mesmo que eu não veja, eu creio. Eu quero que você escreva aqui. Eu vou printar. Mesmo que eu não veja, eu creio. Escreve aqui nos comentários que eu vou estar orando por você. Hoje, uma aplicação prática para o nosso dia é perguntar a si mesma: será que eu tenho obedecido mesmo quando eu não entendo? Será que eu tenho glorificado a Deus no meu dia mal? Será que mesmo no dia que as coisas apertam, eu consigo levantar as mãos para os céus e falar: Deus, o Senhor é fiel. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Será que mesmo o dia não sendo bom, você consegue levantar as suas mãos e falar: mesmo que eu não tenha visto, Senhor, o milagre ainda, mas eu continuo crendo? Porque é isso. Ó, a Genilza já profetizou sobre a vida dela. Mesmo que eu não veja, eu creio. A Bia já profetizou. Mesmo que eu não veja, eu creio. Luiz falou: Deus salvou a minha vida e eu não tenho mais depressão. Olha um testemunho gerado. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso.
Nós precisamos perguntar, será que eu tenho caminhado mesmo com medo? Será que eu tenho confiado mesmo quando Deus fica em silêncio? A fé, irmãos, madura, ela não significa ausência de lutas. A fé é a permanência, apesar das lutas. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei como vai dar certo, eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, é que Deus vai agir. Não importa como tá o cenário, eu sei que Deus vai agir. A Alana já profetizou aqui também. Bom dia, Alana. Mesmo que eu não veja, eu creio. Eu creio. Irmãos, nós precisamos entender isso. A fé madura não é você ter uma vida sem lutas. A fé madura é no meio da luta você dizer, eu permaneço aqui. Mesmo eu não vendo um milagre, Deus, mesmo eu estando num tempo de dor, mesmo no meu tempo sendo de angústia, eu tô aqui. Porque eu creio no meu Deus e eu creio que vai ter milagre. Eu creio. Eu creio. Isso é lindo, irmãos. Até aqui Deus nos sustentou na palavra. E eu acho que são perguntas boas pra gente se fazer. Será que no meio da luta eu tenho... Por mais que eu esteja chorando, eu consigo falar pra Deus as minhas dores e agradecê-lo e profetizar? Será que eu tenho profetizado no meio da dor? Será que eu tenho orado para as minhas áreas e falado, hoje eu vejo uma vida assim, 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 mas eu creio que Deus fará milagre? Será que eu tenho tido essas atitudes que me gerem a fé? Porque Deus, irmãos, na palavra fala que Deus, ele sempre planeja algo melhor para nós. Mais perfeito do que nós pensamos. Olha que lindo. O Senhor, ele planeja algo melhor para nós. E ainda é mais perfeito do que pensamos. Porque esse é o nosso Deus. Eu vou orar por você e vou encerrar a live. Leve essa palavra no seu coração. A live completa vai estar disponível no YouTube e no Facebook e no Instagram. Então, se você não nos segue lá nas outras plataformas, nos siga. Precisou falar, manda áudio. Vai ser uma bênção conversar com você. E hoje à tarde vai sair conteúdo novo, então fica esperando aí que vai passar bastante coisa legal aqui por nós. Amém? Maravilhoso. O que nós lemos foi Hebreus 11, tá? E lá vai estar falando sobre tudo, irmãos, sobre todas as coisas que Deus fez, os exemplos de fé da Bíblia. Obrigada, trecho de séries e filmes. Vamos lá? Pai, obrigada, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui comigo. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado que tem alcançado todas essas vidas essa manhã. Obrigada pelos novos seguidores. Irmãos, todos os novos seguidores, acabou a live, eu vou colocar vocês no caderno de oração. E eu vou estar orando por você, pela sua vida, durante todos os dias desse ano de 2026, viu? Obrigada, Pai, por nos ensinar a viver pela fé e não pelas circunstâncias. Quando nós não enxergamos saída, que nós possamos sempre nos lembrar que o Senhor continua no controle de tudo, mesmo quando o cenário for um pouquinho difícil ao ponto de nos fazer chorar. Nos dá coragem para obedecer como Noé, confiança para caminhar como Abraão e perseverança para esperar como Sara. Fortalece, Pai, os nossos corações para que venhamos confiar em Ti. E mesmo quando a promessa parecer distante, mesmo que a nossa vida ela não esteja andando de acordo com os nossos planos, que a nossa vida seja marcada por uma fé viva, ativa e constante em Ti. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine você, a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tenha um ótimo dia. E só lembrando, irmãos, hoje à noite, 10 horas, nós temos oração. Então, se você quiser e puder vir, venha. Vai ser uma bênção orar por você. Deus abençoe.